Olá amigo, paz e bem. Vamos falar aqui sobre o apontamento da antena para satélite. Você que está iniciando nessa modalidade. Aqui quem fala é Papa Yankee 5 Tango Índia, Thiago Ferraz, em GG 46, Maringá, no Paraná. O apontamento da antena funciona da seguinte forma: você precisa de um aplicativo que vai te ajudar isso no início, que vai te ajudar no apontamento, que pode ser o ISS Detector. Aqui no comentário do vídeo tem um link para você baixar e instalar esse aplicativo. Sobre o apontamento da antena, é interessante que para você fazer a modalidade de satélite você tenha uma antena direcional para você conseguir atracar com mais facilidade no satélite. Então funciona assim: no teu aplicativo ele vai mostrar qual que é a posição do mapa em que o satélite surge e qual é a posição do mapa que o satélite ele se esconde, É como se fosse o Sol. Ele nasce num lado e se esconde no outro. Então, por exemplo, digamos que o satélite vai começar aqui no meu norte, ele vai percorrer este caminho, que aqui pelas uns 40 ou 30 graus aí mais ou menos, e ele vai se esconder, ele vai sumir no meu sul, norte-sul, ok? Então, no aplicativo, ele vai apontar a elevação desse satélite. Inclusive, aqui na minha antena tem uma base que eu fixo o satélite e vou apontando justamente como o aplicativo me direciona. Eu já deixo o celular gravando e aproveito para fazer o apontamento da antena. O apontamento não é simplesmente apontar a antena. Se eu só fizer esse movimento aqui, eu não vou conseguir capturar o satélite. O que eu preciso fazer? Eu preciso acompanhar a passagem do satélite. Então pode ser que no momento em que o satélite surge aqui no meu norte, eu esteja com a antena praticamente na vertical. E conforme o satélite for movimentando, eu tenho que rotacionar a minha antena. E aí eu vou rodar para um lado e para o outro devagar, até eu encontrar a melhor posição. Mas não é só o movimento da antena. No rádio eu preciso fazer a correção do efeito Doppler, que é aquela passagem, imagine um carro de som passando aqui na minha rua agora com som alto. Aqui no começo, quando ele passar em frente da minha casa, eu vou ouvir o som perfeitamente. Conforme ele for andando, o som vai se distorcendo, vai ficando diferente. Isso aí é um efeito Doppler. No satélite acontece da mesma coisa. Então, por exemplo, mostrando aqui no meu rádio, eu programei o rádio com 5 canais. Por exemplo, o satélite AO91. Então ele tem o canal 1, que começa ali com 145.965 a descida. E depois ele estabiliza aqui. Essa é a frequência central dele. E no final eu vou conseguir ouvir ele nessa frequência aqui. Isso é muito relativo, tá? De região, de passagem, mas é mais ou menos isso, tá bom? Então ele começa essa é a frequência central. Ela começa com 5 a mais e depois termina com 5 a menos. Assim acontece para a subida. Como ele é um satélite que sobe em UHF e desce em VHF, então veja cá, eu vou inverter. Olha, ele está subindo. Essa é a frequência central de subida. Se eu voltar mudou. Se eu voltar aqui primeiro, também mudou. Então ele começa em 40, vai para 45, vai para 50 e assim por diante. Essa correção eu tenho que fazer junto com o movimento da antena. Em que momento? No momento que o satélite pedir. Então eu comecei aqui no primeiro canal com essa posição da antena. Conforme eu for subindo e o sinal for sumindo para mim, for sumindo, mesmo eu mexendo na antena e ajustando a pontaria, eu não consegui mais ouvir ninguém. Então quer dizer que eu preciso corrigir o canal. Eu preciso subir para o canal 2, porque é o efeito Doppler acontecendo, tá bom? Isso vai até o final da passagem do satélite. Uma coisa interessante: alguns satélites têm as antenas, são 2 antenas que o satélite possui. Geralmente são 2 antenas homem, alguns satélites têm antena reta e outros têm antena cruzada. Então conforme ele roda, que tem um efeito spin aí do satélite, eu capturo ele na horizontal, mas na hora de transmitir, se você não estiver conseguindo subir, faça isso, dê aqui um 90 graus na antena e você vai conseguir subir. Então alguns satélites têm essa particularidade. O AO92, por exemplo, eu estou com a antena apontada, certinho o apontamento, e daqui a pouco o sinal começa a sumir. Isso aí é o efeito spin. O satélite, ele é quadradinho, mas ele roda, então o sinal ele acaba sumindo. Eu não preciso ficar mexendo na antena. Mantém segurado ali um pouquinho, que daqui a pouco o sinal volta, ok?
Então essas são as informações básicas ali para apontamento de satélite. É muito legal você usar um aplicativo para te auxiliar nisso, como o ISS Detector, né? Para você ter uma ideia de onde o satélite está passando. Uma dica para você que está iniciando no satélite: grave todas as passagens para depois você transcrever os contatos que você fez. Mais importante do que efetuar o contato e fazer o QSO é o registro dele depois no LJW, no EQSL, nesses programas, nesses sites de fazer o registro. O pessoal conta muito com essa programação, tá ok? Papai Yankee 5, Tango Índia, paz e bem.